da droga. O desenho que você imagina desse eventual autogolpe é o desenho de um motim com grupos bolsonaristas, milícias, ou é propriamente um autogolpe em que as Forças Armadas poderiam tentar intervir para virar a mesa? Não acredito nessa possibilidade das Forças Armadas pela situação internacional, pela falta total de apoio no país. Vamos lembrar que o golpe de 64 foi pedido por toda a mídia corporativa daquele momento, foi pedido pelo grande empresariado, por vários governadores que participaram, sem o apoio dos governadores de São Paulo, de Minas e do Rio, não teria havido o golpe de 64. E também pelas classes médias conservadoras. Todas essas forças hoje se opõem ao bolsonarismo, não é se opõem ao golpe, se opõem ao caráter negacionista, obscurantista, autoritário, fundamentalista religioso do bolsonarismo, principalmente o ataque que ele faz à ciência, à cultura, à educação, e a pregação que ele faz da violência, do ódio. Então não vejo como que as Forças Armadas vão se opor ao país, porque se trata disso, a nação, e vão violar a Constituição. Como é que elas vão se manter no poder? É muito improvável que não se mantenham se derem um golpe de Estado. Porque há outras circunstâncias históricas que houve tentativas de golpe, como, por exemplo, em 61, a partir da renúncia de Jânio Quadros, que Brizola se levanta no sul do país, arma a população, a brigada militar o apoia e divide o Terceiro Exército, o comando do Terceiro Exército o apoia e derrota o golpe. No entanto, o Congresso e as forças políticas fazem uma concessão aos golpistas, que é o parlamentarismo, aquela farsa do parlamentarismo, que durou pouco, não só não funcionava pelo conflito com o presidente, como também foi derrotado fragorosamente em 63 nas urnas, no plebiscito. E Jango restituiu seus poderes e retoma o seu programa reformista, nacionalista, né, que leva ao golpe militar de 64. O golpe foi dado porque Jango queria mudar as estruturas agrárias do país, queria avançar na reforma do Estado e queria garantir os direitos sociais e políticos que os trabalhadores haviam conquistado desde a Segunda Guerra Mundial. Parte pela CLT no Estado Novo e parte nos governos democráticos, né? Não do Dutra, que foi um governo repressivo, mas mesmo do Juscelino, do Jânio e do próprio Jango. Essa é a realidade do país. Mas qual é a vacina? Primeiro, é a mobilização de todas as forças políticas e sociais, de denúncia, a mobilização da solidariedade internacional e a aliança política em torno do Lula, e um compromisso de todos os candidatos, com exceção do Bolsonaro, sabe, de respeitar o resultado e não aceitar qualquer tentativa de anulação por fraude, por uma suposta fraude das eleições, e muito menos a intervenção militar. Os militares, pela Constituição, não podem, não é fazer política, eles não podem opinar sobre política. Isso em qualquer país do mundo hoje vale. Se olharmos o Uruguai, o Chile, a Argentina e a França, recentemente, e o próprio Estados Unidos, nós vemos exemplos de afastamento de militares para a reserva, processo de militares que fizeram declarações políticas ou ações políticas. Nos Estados Unidos, o chefe do Estado-Maior, se não me engano, que foi uma atividade com Trump, e ali se leu, ou Trump quis dar um sentido político à participação dele, ele simplesmente fez uma carta de renúncia e se afastou. Porque ou é isso, ou não há democracia. Porque você não pode ter uma disputa política entre os que estão com armas e o povo desarmado. A soberania popular é desarmada, ela se expressa nas urnas a cada 2 anos, no caso dos municípios, a cada 4 anos, no caso dos estados e do país. Zé Disseu,
Você desenha um cenário político-eleitoral baseado nas pesquisas e na tua análise que aponta por uma tendência de vitória do Lula, talvez até no primeiro turno. Este cenário político-eleitoral, na tua opinião, implica em qual tática de campanha eleitoral? Jogar parado, como se diz no futebol, administrando o tempo para evitar riscos e erros, ou apostar na fusão entre uma forte mobilização popular e uma clara identidade programática para obter a melhor correlação possível de forças em um eventual terceiro governo Lula? Qual o caminho? Jogar parado ou mobilização popular com forte identidade programática? Eu acredito que Natal, Aracaju e Maceió já indicou o caminho. Não nos iludamos. O Bolsonaro tem base popular, tem poder de mobilização. Ele pode estar fazendo essas motociatas, né, e outras manifestações, vamos dizer assim, factoides, para criar um clima político, mas ele tem 30% de voto. Ele tem uma militância de direita, não só nas redes, como na sociedade. Portanto, se nós queremos evitar, primeiro, se nós queremos vencer, e se nós queremos criar uma vacina contra qualquer tentativa de golpe, nada melhor que milhões de brasileiros e brasileiras nas ruas apoiando Lula.